A juventude de Mary Shelley foi marcada por uma sucessão de eventos traumáticos que contribuíram para formar Imagine a sua uma visão jovem de de mundo, apenas 18 anos, profundamente assolada por melancólica, tragédias familiares, crítica, que e em meio a um verão à chuvoso na fragilidade Suíça, humana, se vê esses traumas desafiada não a criar foram uma apenas história de terror emocionais e familiares, e sem saber, mas também sociais, muda para sempre o rumo moldando da literatura sua identidade ocidental. enquanto mulher Assim e nasceu escritora. Mary Shelley. Autora de primeiros e Frankenstein mais ou profundos Prometeu traumas moderno, foi, sem dúvida, considerada relação por muitos o conturbada marco com a fundador madrasta da ficção Mary Jane científica. Claremont. Por trás dessa obra Desde tão muito conhecida, cedo, Mary adaptada, sentiu-se rejeitada, parodiada e excluída e no próprio lar. reinterpretada A à madrasta exaustão, favorecia existe claramente os seus uma filhos vida biológicos permeada por perdas e impunha precoces, limites severos amores às liberdades intensos, de Mary, rebeldias que, em contra normas contrapartida, sociais opressivas, buscava abrigo na e uma solidão e na genialidade criação de literária histórias. precoce e profunda. Essa tensão Mary não foi constante apenas fez com a que esposa Mary de se Percy afastasse Bysshe Shelley, emocionalmente da como figura algumas paterna, histórias tentaram intensificando reduzi-la. o sentimento de Ela foi uma orfandade escritora que já que enfrentava enfrentou com pela bravura perda da da mãe mãe biológica biológica os preconceitos de sua Outro época. trauma marcante Tornando-se foi a um dos sensação maiores de abandono ícones da e literatura deslocamento gótica em e relação à romântica. sociedade de sua época. Esta Como não é filha de apenas a dois história de uma pensadores mulher que escreveu revolucionários, um clássico, uma defensora é dos a direitos das história de uma mulheres e um garota que crítico das desafiou estruturas tudo que era políticas esperado de alguém tradicionais. como ela. Mary cresceu Rompeu sob com o os limites estigma da da moral transgressão, vitoriana, enfrentou Desde o cedo, luto repetidas percebeu-se vezes como diferente e usou das sua outras escrita como meninas ferramenta da sua para idade, processar o sofrimento, tanto pela educação a culpa que e o recebia medo, quanto pelas criando ideias uma das progressistas metáforas que mais norteavam sua poderosas formação. sobre a natureza Essa humana. diferenciação gerou A criatura isolamento rejeitada social, pelo próprio impedindo Criador. que ela criasse vínculos Neste afetivos episódio de Por profundos Trás fora do do Livro, círculo familiar. vamos juntos Mas percorrer a talvez o mais trajetória de Mary impactante Shelley, de seus primeiros da traumas infância tenha sob a sido sombra o de relacionamento amoroso, intelectuais iniciado na revolucionários, adolescência, ao casamento com o com um poeta poeta que que personificava a um dos rebeldia maiores romântica, nomes do romantismo dos inglês. partos Aos traumáticos, 16 as anos, perdas Mary fugiu com irreparáveis, Percy, do verão na que mudou época sua era vida casado à com consagração outra mulher, póstuma como para a autora Europa, visionária, em um ato que desafiou Prepare-se para completamente as descobrir não convenções apenas morais como e Frankenstein sociais da nasceu, Inglaterra vitoriana, mas também como Mary essa Shelley, fuga, motivada em meio por à uma dor e paixão intensa genialidade e idealizada, forjou uma logo das se figuras transformou mais em uma enigmáticas sequência dolorosa de e perdas e impactantes da rejeições. história da literatura. Mary e Percy, Se você quer enfrentaram entender extrema o que existe pobreza, por trás do isolamento livro e, sobretudo, que mudou um gênero o inteiro, desprezo da sociedade fique inglesa comigo até o que os final via desta como jornada. imorais e subversivos. A relação, embora repleta Autor de e obra. afinidade intelectual e amor, Mary também foi Wollstonecraft marcada Shelley por traições, nasceu em 30 de agosto de instabilidade, 1797 emocional e em Londres. Durante Em esse meio a um período, dos ambientes Mary intelectuais sofreu uma mais das perdas fervilhantes mais da época, devastadoras de sua vida, filha de dois dos pensadores mais radicais de do sua século primeira XVIII, filha, em Mary 1815, Wollstonecraft, autora apenas do alguns seminal dias após o nascimento. Reivindicação, O dos luto direitos pela da perda mulher, da filha e mergulhou William Mary Godwin, em uma depressão filósofo profunda, político que ela conhecido por expressou suas em seus ideias diários com anarquistas frases e como: ateístas. perdemos o nosso A herança bebê, intelectual ele e foi emocional embora, de Mary ele morreu, foi marcada desde o essa início pela experiência tragédia. traumática Sua mãe repercutiria morreu diretamente em 10 dias Frankenstein, após o especialmente seu na nascimento, obsessão do deixando a protagonista órfã de uma Victor figura pela materna reversão da que, morte ironicamente, e pela criação seria de para vida. sempre uma inspiração. Os traumas se Criada acumularam. por um pai austero, Em poucos anos, mas Mary intelectualizado, perderia outros dois filhos. Mary cresceu cercada Harriet, de livros, a esposa escritores de e Percy, discussões filosóficas, cometeria suicídio, mas também de e o certa relacionamento frieza afetivo com o pai se ainda deterioraria a ponto adolescente. de William Godwin Mary conheceu o se poeta recusar a Percy manter contato Bysshe com a Shelley, filha por certo amigo tempo, e seguidor de desaprovando sua sua união com pai. Shelley. A Essa conexão sucessão foi de imediata tragédias e intensa, pessoais sedimentou ele em já Mary uma casado visão e ela, trágica uma da jovem vida, de apenas uma 16 percepção anos, da fugiram inevitabilidade juntos para do o continente sofrimento e da europeu. perda. Essa fuga Elementos que se representava não tornariam apenas um gesto centrais, de amor, não apenas mas em uma sua ruptura obra, com as convenções literária, morais e mas sociais também de em sua sua época. postura diante do mundo. Poucos anos depois, Foi essa em mulher, 1818, marcada por rejeições, Mary publica lutos e Frankenstein, exclusão, ou que deu O forma Prometeu a Moderno, uma das personagens um mais romance que icônicas da redefine as literatura fronteiras universal. da literatura. A criatura de Antecipando Frankenstein, o gênero da ficção concebida a científica partir e de um estabelecendo-se imaginário como um repleto de clássico dor, do romantismo saudade gótico e a questionamentos obra conta a história de existenciais. Victor Frankenstein. Se essa Um história cientista está obcecado obcecado por criar vida não se esquece de artificialmente se inscrever no e da canal e criatura ativar que, o sininho. abandonada, ainda Se volta volta contra muito o para próprio explorar na Criador, vida extraordinária uma de complexa Mary metáfora Shelley sobre os limites da ciência, da responsabilidade, ética e da exclusão social. Curiosamente, na época da publicação, a obra foi lançada anonimamente, com prefácio assinado pelo próprio Percy Shelley, o que gerou confusão e muitos atribuíram a autoria a ele. Apenas anos depois, Mary Shelley seria reconhecida formalmente como autora, consolidando seu lugar na história da literatura. Frankenstein não é apenas uma narrativa de horror ou ficção científica. É um tratado sobre as angústias humanas.
o medo da solidão, a rejeição, a busca pelo conhecimento e os riscos de se desafiar os limites da natureza. O monstro, afinal, é menos vilão do que vítima de um criador que o abandona. Uma ideia que ecoava, possivelmente, a própria sensação de abandono e perda que permeou a vida de Mary. Sua obra atravessou os séculos, inspirou centenas de adaptações para cinema, teatro, quadrinhos e, até hoje, permanece como referência obrigatória quando se fala sobre ética científica, inteligência artificial e o papel da criação artística e científica no mundo contemporâneo. Se essa história está mexendo com você, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos episódios onde vamos desvendar as vidas por trás de grandes livros. Infância e origem. A infância de Mary Shelley foi profundamente marcada por perdas, ausências e, ao mesmo tempo, por uma exposição intensa a um ambiente intelectual incomum para uma menina do início do século XIX. Mary nasceu na Somers Town, uma área de Londres, como filha de dois ícones intelectuais, a feminista Mary Wollstonecraft e o filósofo político William Godwin. A mãe, referência mundial no movimento pelos direitos das mulheres, faleceu de febre puerperal apenas 10 dias após o nascimento da filha. Essa tragédia precoce deixou Mary sem memória direta de sua mãe, mas com um legado emocional e filosófico que a acompanharia por toda a vida. Embora privada da presença materna, Mary cresceu rodeada por livros, ideias revolucionárias e pelas visitas frequentes de pensadores, poetas e filósofos à casa do pai. Entre esses visitantes estavam nomes como Samuel Taylor Coleridge, que leu sua obra The Rime of the Ancient Mariner na sala de estar da família, e William Wordsworth, um dos principais representantes do romantismo inglês. A ausência materna foi parcialmente preenchida pela leitura dos escritos de Mary Wollstonecraft, cujas obras foram lidas avidamente por Mary Shelley desde a infância, alimentando um senso precoce de independência, pensamento crítico e consciência feminista. Contudo, essa influência foi sempre mediada pela dor da ausência física, criando uma espécie de relação fantasmal com a mãe que nunca conheceu. Aos 4 anos, Mary passou a conviver com a nova esposa de seu pai, Mary Jane Clairmont, uma mulher com 2 filhos de um relacionamento anterior. A madrasta, porém, não nutria afeto por Mary, e, segundo relatos, mantinha uma relação de constante tensão e rivalidade com ela. Essa situação doméstica fez com que Mary se tornasse ainda mais introspectiva, refugiando-se no mundo da leitura e da escrita. O ambiente familiar era paradoxalmente estimulante e opressivo, enquanto recebia uma educação não convencional, centrada em leitura, filosofia e línguas. Também enfrentava uma severidade emocional e afetiva. William Godwin, embora um pensador revolucionário, era um pai austero e pouco dado a manifestações de carinho, o que contribuiu para moldar uma personalidade sensível, reflexiva e, por vezes, melancólica em Mary. Aos 15 anos, Mary começou a escrever contos e relatos curtos, influenciada não apenas pelo ambiente familiar, mas também pelas leituras de clássicos greco-romanos e dos autores contemporâneos que frequentavam sua casa. Já era nessa fase uma adolescente de imaginação fértil, atraída por histórias de fantasmas, mistério e experiências sobrenaturais, interesses que seriam fundamentais na concepção de sua futura obra-prima, Frankenstein. Esse conjunto de experiências na infância e juventude moldou uma jovem com uma visão de mundo profunda, complexa e, sobretudo, questionadora dos limites da moralidade, da ciência e das convenções sociais. Não à toa, Mary Shelley se tornaria uma das primeiras escritoras a abordar, com contundência, os riscos do avanço científico sem responsabilidade ética, tema central do seu romance mais famoso. Se você quer conhecer mais sobre como essas vivências moldaram a mente criativa de Mary Shelley, já deixa o like neste vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas apaixonadas por literatura. Primeiros obstáculos.
A juventude de Mary Shelley foi marcada por uma sucessão de eventos traumáticos que contribuíram para formar a sua visão de mundo, profundamente melancólica, crítica e sensível à fragilidade humana. Esses traumas não foram apenas emocionais e familiares, mas também sociais, moldando sua identidade enquanto mulher e escritora. Um dos primeiros e mais profundos traumas foi, sem dúvida, a relação conturbada com a madrasta, Mary Jane Claremont. Desde muito cedo, Mary sentiu-se rejeitada e excluída no próprio lar. A madrasta favorecia claramente os seus filhos biológicos e impunha limites severos às liberdades de Mary, que, em contrapartida, buscava abrigo na solidão e na criação de histórias. Essa tensão constante fez com que Mary se afastasse, emocionalmente, da figura paterna, intensificando o sentimento de orfandade que já carregava pela perda da mãe biológica. Outro trauma marcante foi a sensação de abandono e deslocamento em relação à sociedade de sua época. Como filha de dois pensadores revolucionários, uma defensora dos direitos das mulheres e um crítico das estruturas políticas tradicionais, Mary cresceu sob o estigma da transgressão. Desde cedo, percebeu-se como diferente das outras meninas da sua idade, tanto pela educação que recebia quanto pelas ideias progressistas que norteavam sua formação. Essa diferenciação gerou isolamento social, impedindo que ela criasse vínculos afetivos profundos fora do círculo familiar. Mas talvez o mais impactante de seus primeiros traumas tenha sido o relacionamento amoroso iniciado na adolescência, com o poeta Percy Bysshe Shelley, um dos maiores nomes do romantismo inglês. Aos 16 anos, Mary fugiu com Percy, que na época era casado com outra mulher, para a Europa, em um ato que desafiou completamente as convenções morais e sociais da Inglaterra vitoriana. Essa fuga, motivada por uma paixão intensa e idealizada, logo se transformou em uma sequência dolorosa de perdas e rejeições. Mary e Percy enfrentaram extrema pobreza, isolamento e, sobretudo, o desprezo da sociedade inglesa, que os via como imorais e subversivos. A relação, embora repleta de afinidade intelectual e amor, também foi marcada por traições, instabilidade emocional e sofrimento. Durante esse período, Mary sofreu uma das perdas mais devastadoras de sua vida: a morte prematura de sua primeira filha, em 1815, apenas alguns dias após o nascimento. O luto pela perda da filha mergulhou Mary em uma depressão profunda, que ela expressou em seu diário com frases como: "Perdemos o nosso bebê, ele foi embora, ele morreu." Essa experiência traumática repercutiria diretamente em Frankenstein, especialmente na obsessão do protagonista Victor pela reversão da morte e pela criação de vida. Os traumas se acumularam. Em poucos anos, Mary perderia outros 2 filhos. Harriet, a esposa de Percy, cometeria suicídio, e o relacionamento com o pai se deterioraria a ponto de William Godwin se recusar a manter contato com a filha por certo tempo, desaprovando sua união com Shelley. Essa sucessão de tragédias pessoais sedimentou em Mary uma visão trágica da vida, uma percepção da inevitabilidade do sofrimento e da perda, elementos que se tornariam centrais não apenas em sua obra literária, mas também em sua postura diante do mundo. Foi essa mulher, marcada por rejeições, lutos e exclusão, que deu forma a uma das personagens mais icônicas da literatura universal. A criatura de Frankenstein, concebida a partir de um imaginário repleto de dor, saudade e questionamentos existenciais. Se essa história está te surpreendendo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda temos muito para explorar na vida extraordinária de Mary Shelley. Formação. Apesar das dificuldades familiares e emocionais, Mary Shelley teve acesso a uma formação intelectual extremamente privilegiada para uma mulher do início do século XIX. Seu pai, William Godwin, era não apenas um dos mais renomados filósofos e pensadores políticos de sua época, mas também um educador rigoroso. Godwin manteve uma extensa biblioteca em casa, a qual Mary teve livre acesso desde muito jovem.
Foi nesse ambiente que Mary se formou como leitora voraz e autodidata, explorando, desde os clássicos gregos e latinos, até os mais recentes tratados de filosofia política, ciências naturais e literatura romântica. O estímulo intelectual recebido em casa contrastava radicalmente com o modelo educacional reservado às mulheres de sua época, que, em geral, limitava-se a lições de boas maneiras, bordado e piano. O exemplo de sua mãe, Mary Wollstonecraft, que mesmo após sua morte permanecia uma figura emblemática como autora do revolucionário Vindication of the Rights of Woman, serviu de inspiração para Mary, que também via na escrita um caminho de expressão, resistência e autonomia. Embora órfã de mãe, ela cresceu ciente do legado feminista que carregava e, desde cedo, internalizou a ideia de que as mulheres podiam e deviam ocupar o espaço público através da palavra escrita. Entre suas leituras prediletas estavam obras de Plutarco, Homero e Shakespeare, bem como autores contemporâneos como Rousseau, Goethe e os poetas românticos ingleses. O fascínio pela ciência, pela filosofia e pela literatura gótica também a marcou profundamente, plantando as sementes do que mais tarde resultaria na criação de Frankenstein. A escrita, inicialmente, foi para Mary um refúgio íntimo. Ainda adolescente, mantinha diários minuciosos e começou a compor pequenos contos e poemas, exercitando sua capacidade de narrar e experimentar diferentes estilos. Foi também nesse ambiente intelectual que Mary conheceu Percy Bysshe Shelley, que frequentemente visitava Godwin, e tornou-se um dos seus mais importantes interlocutores e incentivadores. O relacionamento com Shelley, além de afetivo, foi profundamente intelectual. Ele a encorajou a escrever e a pensar de maneira crítica sobre literatura, filosofia e ciência. Juntos, liam e debatiam autores como Milton, Wordsworth, Coleridge e Byron, além de discutirem os avanços científicos da época, como as experiências de galvanismo, que buscavam reanimar tecidos mortos através de impulsos elétricos, um tema que teria papel central em Frankenstein. O marco inicial da carreira literária de Mary Shelley foi sua participação, em 1816, no célebre verão em Genebra, na Vila Diodati, onde se reuniram com Lord Byron e John Polidori. O grupo, forçado a permanecer confinado em casa por conta do chamado Ano Sem Verão, provocado pela erupção do vulcão Tambora, entretinha-se com leituras e desafios literários. Foi Byron quem propôs que todos escrevessem uma história de terror. Mary, após dias de bloqueio criativo e inquietação, teve um sonho vívido. Vi, com os olhos fechados, mas com uma visão mental aguda, o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele havia montado. Esse episódio foi o embrião de Frankenstein ou o moderno Prometeu, que Mary começou a redigir aos 18 anos, completando a obra aos 20. Mais do que um exercício de ficção gótica, o romance foi a síntese de tudo que Mary havia vivenciado e estudado até então: filosofia, ciência, literatura e, sobretudo, as emoções humanas ligadas à criação, ao abandono, à rejeição e à busca pelo sentido da existência. Se está gostando de conhecer essas raízes intelectuais de Mary Shelley, deixa o like no vídeo. Assim eu sei que esse conteúdo faz sentido para você e posso continuar trazendo mais histórias como essa. O Grande Conflito. O grande conflito pessoal de Mary Shelley não se limita a um evento isolado, mas é antes um entrelaçado de perdas, dores e desafios que marcaram profundamente sua trajetória, moldando também a intensidade emocional e filosófica de sua obra. Romance com Percy Shelley, iniciado quando ela tinha apenas 16 anos, foi simultaneamente fonte de inspiração e de sofrimento. Percy era casado quando eles começaram a se relacionar, o que provocou um escândalo social que resultou na ruptura de Mary com o pai, William Godwin, que, apesar de seus ideais progressistas, não aceitou a fuga da filha com o poeta. Mary e Percy passaram então a levar uma vida itinerante e economicamente instável, viajando por diversos países da Europa, muitas vezes na penúria,
à margem da sociedade vitoriana que os condenava moralmente. Essa trajetória rebelde trouxe consigo inúmeras tragédias pessoais. Mary enfrentou a morte de 3 de seus 4 filhos, Clara Everina, William e a pequena filha sem nome, que faleceu pouco após o parto. A perda dos filhos, em sequência devastadora, mergulhou Mary em profundos episódios de depressão e isolamento emocional. Seu diário registra a angústia existencial e o sentimento de culpa que permeavam sua vida. "Perdi tudo que tornava a vida bela", escreveu. Em meio a essas tragédias, Mary também perdeu a irmã de criação, Fanny Imlay, que cometeu suicídio em 1816. Pouco tempo depois, Harriet Shelley, a esposa legítima de Percy, também tirou a própria vida, intensificando ainda mais o peso moral e psicológico que recaía sobre o casal. Mary sofreu com a infidelidade crônica de Percy, que, embora profundamente conectado a ela intelectualmente, mantinha diversas relações amorosas com outras mulheres, o que abalava a autoestima e a estabilidade emocional de Mary. A tensão entre sua dependência afetiva e intelectual de Percy e o sofrimento causado por suas traições marcou profundamente esse período. Somado a isso, o ambiente literário em que vivia era dominado por homens, e embora Mary fosse reconhecida como uma mente brilhante, frequentemente se via marginalizada ou tratada como um apêndice do marido, ao invés de como uma autora autônoma. A escrita de Frankenstein emerge assim, não apenas como fruto de um desafio literário em Genebra, mas como uma espécie de exorcismo desses conflitos. A figura do monstro abandonado pelo criador ecoa o próprio sentimento de abandono e rejeição que Mary vivenciava. Pela sociedade, pela família e, em alguns aspectos, pelo próprio Percy. Em sua introdução à edição de 1831 de Frankenstein, Mary revela o caráter quase inevitável da concepção da obra. A imaginação não subjuga-se a ditames, deve ser nutrida com entusiasmo e terror. O terror, no caso de Mary, não era apenas uma estética literária, mas uma vivência pessoal. Esse grande conflito, alimentado pelas mortes, pelo exílio afetivo, pela instabilidade econômica e pela luta por afirmação como escritora, forjou o caráter singular de sua obra, dotando-a de uma profundidade emocional e filosófica raramente alcançada por seus contemporâneos. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, compartilha nos comentários de onde você está me ouvindo. Sua interação é fundamental para que eu saiba que essas histórias estão chegando até você. Obra icônica. A gênese de Frankenstein é, talvez, um dos episódios mais famosos e emblemáticos da literatura moderna. A obra nasceu de uma combinação de acaso, desafio intelectual e os traumas profundos que Mary Shelley carregava. Em junho de 1816, Mary, Percy Shelley e o amigo de ambos, Lord Byron, se encontravam hospedados na vila Diodati, à beira do lago Lehmann, na Suíça. O verão daquele ano foi anormalmente frio e sombrio, consequência direta da erupção do Monte Tambora, em 1815, que gerou alterações climáticas globais. Enclausurados por dias na mansão devido às chuvas incessantes, os jovens literatos dedicaram-se a leituras de histórias de terror germânicas e discussões filosóficas sobre ciência e vida. Foi Lord Byron quem lançou o famoso desafio. Cada um deveria criar uma história sobrenatural. Esse convite casual acabou sendo o estopim criativo para Mary Shelley conceber Frankenstein. Mas o processo não foi imediato. Ela lutava com uma espécie de bloqueio criativo, enquanto os demais participantes, como Byron e Polidori, autor de The Vampire, já rascunhavam suas histórias. O momento decisivo ocorreu numa noite perturbadora, após discussões sobre galvanismo, as experiências científicas que, na época, tentavam reanimar tecidos mortos através da eletricidade. Esse debate, que mesclava ciência, filosofia e teologia, mexeu profundamente com a mente de Mary. Em sua introdução à edição de 1831, Mary descreve assim a experiência. Vi,
com os olhos fechados, mas com a acuidade mental, o pálido, estudioso das artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele havia reunido. Viu o horrendo fantasma de um homem estendido, e então, em funcionamento de algum motor potente, mostrar sinais de vida, e se agitar com um movimento inquieto e semi-vital. Esse sonho vívido se tornou a espinha dorsal de Frankenstein. Or, The Modern Prometheus. A escolha do subtítulo revela muito. Prometeu, na mitologia grega, roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens, sendo punido por sua ousadia. Victor Frankenstein, o protagonista, também ousa demais ao tentar criar vida, sendo igualmente condenado. A escrita do romance começou ali mesmo, na Suíça, e continuou ao longo dos anos seguintes, enquanto Mary e Percy seguiam sua vida errante pela Europa. Percy colaborou com sugestões estilísticas, mas a obra é indiscutivelmente fruto da mente de Mary, uma mulher que, aos 18 anos, conseguia condensar, em narrativa, reflexões profundas sobre a natureza da criação, a responsabilidade ética do Criador e o horror do abandono. Importante notar como Frankenstein é também um reflexo das experiências pessoais de Mary. O monstro, rejeitado pelo Criador, simboliza as perdas e os abandonos que Mary sofreu. Victor Frankenstein espelha a figura dos homens de sua vida, intelectuais brilhantes, mas emocionalmente ausentes ou irresponsáveis. A tensão entre ciência e natureza remete aos debates filosóficos que ela cresceu ouvindo, filha de Mary Wollstonecraft, a pioneira feminista, e William Godwin, filósofo político radical. Mary finalizou o manuscrito em 1817, e Frankenstein foi publicado anonimamente em 1818. Muitos, inicialmente, atribuíram a autoria a Percy Shelley, dado o prefácio que ele escreveu, mas Mary logo reivindicaria, com orgulho, a maternidade de sua criatura literária. A recepção inicial foi mista, com críticos questionando a moralidade e a natureza sombria da obra. Mas o tempo consolidou Frankenstein como um dos pilares do romantismo gótico e uma das primeiras manifestações da ficção científica. Gostou de saber como surgiu essa obra icônica? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias incríveis da literatura. O sucesso. O lançamento de Frankenstein em 1818 marcou um momento singular não apenas na carreira de Mary Shelley, mas também na história da literatura mundial. Contudo, o sucesso não foi imediato, tampouco isento de controvérsias. O livro foi publicado, anonimamente por medo da repercussão que poderia ter, visto que abordava temas considerados moralmente e filosoficamente perturbadores para a época. Criação de vida, a figura de um Deus humano e a rejeição social. Além disso, Mary era uma mulher jovem de apenas 20 anos, num ambiente literário dominado por homens e rígido em seus códigos de conduta. Assim que o romance chegou às prateleiras, críticos e leitores se perguntaram quem seria o autor dessa obra tão ousada. Muitos, diante do prefácio assinado por Percy Shelley, deduziram erroneamente que ele fosse o criador do romance. Essa confusão inicial não só apagou temporariamente o nome de Mary, como também levantou debates sobre a autoria feminina e capacidade intelectual das mulheres numa sociedade que ainda questionava esses aspectos. Mesmo assim, o romance causou um impacto inegável. Alguns críticos, como John Wilson Croker, condenaram a obra como um absurdo repulsivo e uma profanação das leis naturais e divinas. Outros, no entanto, admiraram a força imaginativa e filosófica do livro, reconhecendo nele uma profunda crítica social e moral. Mas para Mary, o sucesso, ou mais precisamente a exposição pública, trouxe sentimentos ambivalentes. Por um lado, havia o orgulho silencioso de ter criado uma narrativa complexa, inovadora e profundamente pessoal. Por outro, o incômodo com as críticas que associavam a obra à imoralidade ou a um suposto devaneio macabro de uma mente feminina imatura.
Além disso, o sucesso literário foi obscurecido pelas tragédias pessoais que continuaram a assolar a vida de Mary. Entre 1818 e 1822, ela perdeu 3 de seus 4 filhos, Clara, William e Helena, e viu Percy Shelley morrer tragicamente afogado em 1822. Essas perdas sucessivas e irreparáveis marcaram profundamente sua trajetória emocional, levando-a a um estado de melancolia crônica. Mesmo em meio a essa dor, Mary seguiu escrevendo. Publicou outros romances como Valperga, 1823, The Last Man, 1826 e Lodore, 1835. Mas nenhum alcançou a notoriedade de Frankenstein. Ainda assim, é notável como ela continuou explorando temas ligados à perda, à alienação e à condição humana. Nas décadas que se seguiram à publicação, Frankenstein foi traduzido para diversos idiomas e passou a integrar o cânone literário ocidental. A figura da criatura, erroneamente chamada de Frankenstein pelo público, tornou-se um ícone cultural, reinterpretado e ressignificado em peças de teatro, filmes, quadrinhos e outras mídias, especialmente a partir do século XX. Em vida, Mary viu sua criação transcender as páginas, mas também testemunhou como sua própria identidade como autora foi, por muito tempo, eclipsada. Só com o avanço dos estudos literários feministas, no século XX, sua importância como escritora, pensadora e pioneira da ficção científica foi plenamente reconhecida. Assim, o sucesso de Frankenstein pode ser visto em 2 dimensões, uma imediata, marcada pela confusão e resistência. Outra tardia, caracterizada pela consagração definitiva da obra e de sua autora. Se está gostando dessa jornada pela vida e obra de Mary Shelley, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante e ajuda o canal a crescer. O legado de Mary Shelley transcende a literatura, irradiando-se por diversos campos do conhecimento, da cultura e até mesmo da ética científica. A criação de Frankenstein, por si só, já garantiu à autora um lugar indelével na história, não apenas como romancista, mas como uma das precursoras do gênero que mais moldaria a ficção moderna, a ficção científica. Mary Shelley, com sua narrativa profundamente filosófica, antecipou discussões que apenas viriam a ganhar corpo com o avanço da ciência e da tecnologia nos séculos seguintes. A obra colocou no centro do debate questões sobre os limites da intervenção humana na criação da vida, a responsabilidade ética dos cientistas e as consequências imprevistas da inovação desenfreada. Muitos estudiosos e bioeticistas contemporâneos ainda se referem a Frankenstein como um texto fundacional para reflexões sobre biotecnologia, engenharia genética e inteligência artificial. Além disso, Mary inaugurou uma tradição literária de narrativas que exploram a figura do monstro como metáfora das angústias humanas, o medo da rejeição, a busca desesperada por aceitação e o desejo visceral de compreender quem somos. A criatura, erroneamente identificada com o nome do Criador, tornou-se um símbolo universal da alteridade, do excluído, do que a sociedade teme e rejeita. O impacto de sua obra estendeu-se também ao teatro e, sobretudo, ao cinema. A primeira adaptação teatral surgiu ainda no século XIX, mas foi com o advento do cinema, no século XX, que Frankenstein se consolidou como um mito moderno. A icônica interpretação de Boris Karloff no filme de 1931 moldou para sempre a imagem da criatura, um ser trágico, assustador, mas profundamente humano. Mais do que isso, Mary Shelley tornou-se ela mesma um ícone, figura de resistência e inteligência, rompeu com o papel tradicional da mulher na sociedade vitoriana, mostrando que o espaço feminino na literatura e no pensamento não deveria ser restringido à esfera privada ou doméstica. Sua trajetória de vida, marcada por perdas, amores intensos, genialidade criativa e profunda reflexão existencial,
É frequentemente estudada como exemplo paradigmático da mulher escritora no século XIX. Se hoje se fala em ficção especulativa, narrativas distópicas e discussões sobre os limites da ciência, muito se deve a essa jovem que, numa noite tempestuosa, à beira do Lago de Genebra, aceitou o desafio de criar uma história que pudesse gelar o sangue. Além de Frankenstein, a redescoberta e valorização de suas outras obras também ampliaram a percepção do alcance de sua escrita. Ensaios, diários e cartas revelam uma mulher profundamente atenta ao seu tempo, crítica aos modelos sociais opressores e defensora da autonomia feminina. Na atualidade, Mary Shelley é reconhecida não apenas como a mãe de Frankenstein, mas como uma das intelectuais mais influentes de sua época, cuja obra e pensamento seguem provocando, inspirando e desafiando leitores, criadores e estudiosos em todo o mundo. Se você também enxerga Mary Shelley como uma inspiração, deixe um like e compartilhe este vídeo com outros apaixonados pela literatura. Isso ajuda muito o nosso canal. Para finalizar, encerrar a trajetória de Mary Shelley é como fechar um livro cujas páginas continuam reverberando mesmo após o último ponto final. Sua vida e obra não são apenas relatos de uma existência singular, mas testemunhos de uma mente que se adiantou ao seu tempo, que ousou imaginar e escrever sobre o que ainda não havia sido plenamente concebido pela humanidade. Mary Shelley nos legou mais do que histórias. Deixou perguntas. Onde estão os limites entre criador e criatura? Qual é o preço do conhecimento? O que define de fato a monstruosidade? A aparência, o comportamento ou o abandono? Ao revisitarmos a sua jornada, somos lembrados de que o ato de criar, seja vida, seja arte, exige responsabilidade, consciência e compaixão. Frankenstein continua atual não apenas por sua trama, mas porque, de forma simbólica, espelha a nossa própria relação com os avanços tecnológicos e científicos, fascinados pela possibilidade de ultrapassar fronteiras, mas nem sempre preparados para lidar com as consequências. A vida de Mary Shelley também nos oferece uma reflexão poderosa sobre resistência. Filha de intelectuais radicais, esposa de um poeta revolucionário, mãe que conheceu a dor da perda, escritora que rompeu com o silêncio imposto às mulheres, Mary seguiu criando, escrevendo e refletindo, mesmo diante dos infortúnios mais cruéis. Sua força, delicadeza e lucidez continuam a inspirar não apenas escritores, mas todos que ousam pensar e sentir além dos limites do convencional. Por tudo isso, é impossível não se emocionar ao perceber que, embora tenha partido há quase 2 séculos, Mary Shelley segue viva, na literatura, no cinema, na filosofia, na ciência e, sobretudo, no imaginário coletivo. Ela nos lembra, com sua história, que o verdadeiro poder da literatura não está apenas em entreter, mas em provocar, questionar e transformar. Se esta jornada pela vida de Mary Shelley tocou você, deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas impressões e sugira outros autores para explorarmos por aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias incríveis por trás dos livros.